Hoje nós iniciamos uma série de mensagens Origem. E acho que a maioria sabe que eu torço para um time forte. Torço pra... O Dieguinho também torce para um time forte. O dele é mais forte que o meu. Eu torço pro Coxa. Para quem não sabe, eu torço pro Coxa. E eu me lembro que quando eu comecei a torcer pro Curitiba, os meus tios, junto com meu pai, me levaram num jogo do Curitiba quando eu era criança ainda, tinha uns 7 anos mais ou menos, 7 ou 8 anos, alguma coisa assim. Me levaram no Couto Pereira e era um Atletiba e o Coxa ganhou de 3-1. Aí, a partir daquele momento, teve origem uma paixão que eu tive por esse time, né? Então, para tudo que na nossa vida há uma origem, para tudo o propósito tem uma origem, o chamado tem uma origem. Então, nós vamos resgatar isso, saber a nossa história, a história da humanidade, da onde se originou. Então, nós vamos, a partir de hoje, nós vamos começar uma série que é a origem do livro de Gênesis. Nós vamos estudar de Adão, começa hoje, até José do Egito, e cada sábado vai ser um personagem bíblico e a gente vai estar tratando sobre a origem de propósito, origem de chamado, origem da humanidade, da criação. Amém? Deus abençoe, que Deus, Espírito Santo, te use agora neste momento, Dieguinho. Amém? É contigo. Deus abençoe. Vamos orar então. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos apresentar a vida do Dieguinho neste momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo use ele, Senhor, conduza, Senhor, nessa mensagem. Que a gente possa compreender, Senhor, a origem. Que a gente possa compreender propósito. Que a gente possa compreender como tudo começou, Senhor. Que a gente possa entender a nossa história, como é que a humanidade chegou neste momento, nesse tempo, Senhor. Que a gente possa entender que tudo há uma origem e que o Teu Espírito Santo esteja usando agora, Senhor. Nós damos liberdade, Espírito Santo. Tu tem liberdade em nosso meio. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém? Bom, então vamos já para a palavra. Já orou, né? Então, abre a Bíblia lá em Gênesis 2, versículo 15. Como o pastor falou, a gente vai estar falando sobre uma série, e é tão interessante que a palavra de Deus, ela é muito completa, e o livro de Gênesis, ela mostra a nossa origem, ela fala também do nosso destino, não só da origem, mas fala do destino, tá? E a gente falou sobre que seria a origem, né? Mas na verdade o tema seria voltando ao chamado e entendendo a nossa vocação. Porque a gente só entende o nosso chamado, querido, quando a gente volta ao princípio. Amém? Mas vamos ler a palavra. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz o seguinte, na minha Bíblia, deixa eu ler junto com vocês. Ô, Carol, aí sim, hein? Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Amém? Pode se sentar, igreja. Querido, antes da gente adentrar nesse versículo, onde não fala da origem, mas já fala quando Deus tomou o homem, colocou o homem no Éden, quando já estava tudo pronto, já estava tudo preparado, Ele simplesmente colocou o homem para zelar e guardar. Nós vamos entender que o homem, como ser finito, ele não consegue compreender um Deus infinito. Porque Isaías 55, versículo 9, vai dizer que assim como os céus é mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos.
Mas o que eu aprendo, querido, com esse versículo de Isaías 55, versículo 9, é que a Bíblia silencia muitas vezes algo que ela não quer nos revelar naquele momento, porque ela vai nos revelar na eternidade. É só na eternidade que nós vamos entender completamente o caminho de Deus. Amém? Contudo, o que eu aprendo é que não se começa a palavra de Deus em Gênesis 1, mas ela vai começar em João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era aquele que é o verbo. Amém? O que eu entendo aqui? Aqui fala da pré-existência de Cristo. Que Cristo, sendo a palavra, sendo o Logos, Ele estava com Deus e Ele era Deus. Amém? A palavra Logos, querido, ela vem da origem grega, que quer dizer sobre fundamento, sobre pleito. Fala sobre opinião, expectativa, fala sobre pensamento, palavra e também fala sobre fala. Mas o termo que nós mais usamos e que nós deveríamos usar é que logos, a palavra logos, ou seja, o verbo, ela tem que ter uma conotação de ordem e conhecimento. Vocês estão comigo? Por quê? Porque Jesus, ele vai falar sobre o quê? Sobre um reino, querido. E o reino dos céus, ele é um reino de justiça. Amém? Ou seja, antes de Deus criar todas as coisas, Ele vive pelo mandamento, Ele vive por uma legislação. Ou seja, se Jesus falava de um reino, é porque o reino dele existe uma legislação e existe uma jurisdição. Legislação é o ato de legislar, é o conhecimento da lei. Jurisdição é o poder do Estado, que através de uma soberania cria leis e que faz justiça ao povo. Alguém está compreendendo? Ou seja, o que nós aprendemos? Que o reino de Deus é um reino de amor e de justiça. Amém? Amém, igreja? Fala um amém bem alto, que daí eu me sinto empolgado, querido. Amém? Ou seja, para nós entendermos, querido, o porquê que Deus colocou Adão e Eva naquele jardim, nós vamos entender que Deus, Ele tinha o quê? Ele tinha para o homem uma vocação. Ele tinha para o homem um sacerdócio. Ele tinha dado ao homem o domínio de governar sobre todas as coisas. Amém? Só que o homem, ele acaba perdendo isso. E quando nós queremos entender um pouco sobre chamado, para onde que nós vamos? Nós precisamos ir ao princípio de todas as coisas, sabe? Porque quando nós vamos ao princípio, querido, nós vamos entender que tudo partiu de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15, não precisa colocar lá, Carol. Mas nós vamos falar sobre a soberania de Cristo. Ou seja, que se tudo partiu de Cristo, nós vamos entender que tudo vem dele, a partir dele. Se nós queremos ir à origem, aonde nós vamos? Nós vamos até Cristo, porque Cristo é a palavra encarnada, Ele é a legislação encarnada, Ele é a lei encarnada. Por que Jesus é o único que cumpriu a lei? Porque Ele era a própria lei, Ele era a própria ordem. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Gente, hoje vai ser uma pregação mais diferente, tá? Aquele dia eu falei do Danone, a galera riu inteira aqui. Hoje vai ser mais um ensino. Amém? E o que nós aprendemos, querido? Que se Ele é o soberano, Jesus é o princípio, nós vamos entender também que Ele é o fim. Ele é o Aleph e o Tav no hebraico, as letras do alfabeto. Ele é o alfa e Ele é o ômega nas letras do grego. Amém? Então, nós precisamos ir aonde? O que nós aprendemos? Que o princípio é uma pessoa.
certo? Quando Mateus ele vai escrever o evangelho que ele escreve lá, o evangelho de Jesus segundo Mateus, ele parte do momento histórico que ele estava vivendo, no momento em que Jesus chega e fala para ele: ei, Levi, segue-me. Ou a partir do princípio? A partir do princípio. Porque quando a gente começa a ler no Mateus, ele fala sobre a genealogia de Jesus. E ninguém gosta de ler genealogia. A gente sempre pula. Tá certo? E ele vai falar sobre 3 ciclos de 14 gerações. E 14, ele é um divisor de 7. Ou seja, o número 7 fala sobre plenitude, sobre perfeição. E ainda ele poderia também falar sobre mais um ciclo, de Adão até Éber, que dá origem aos hebreus, que quer dizer o que, Éber? Separados. E quando a gente vai vendo que esses caras, eles partiram de um princípio, nós vamos ver também que João partiu de um princípio. Porque quando ele fala, no princípio era a palavra, o que ele estava lendo? Ele estava lendo o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Ou seja, ele estava lendo um livro de lei. Um livro que falava de todo o sacerdócio, de toda a linhagem do seu povo. E qual é o primeiro aspecto que a gente precisa aprender aqui? O primeiro aspecto, querido, é que princípio tem a ver com uma pessoa, e o segundo aspecto é que é uma verdade fundamental na nossa vida, essa pessoa, Cristo em nós, a esperança da glória, querido. Ou seja, se nós falamos de uma verdade fundamental que é Cristo, ele automaticamente, sendo uma legislação encarnada, ele vai falar sobre leis que funcionam. Ou seja, que Cristo sustenta tudo o que há pela palavra do seu poder. Amém? Lá em Hebreus 1, versículo 3. Carol, coloca para nós lá. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção a... Carol, não está aí? 1:3. 1:3. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando, ou seja, ele tem poder, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Ou seja, ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o governador deste mundo, amém? Glória a Deus. E quando a gente entende sobre fundamento, querido, nós vamos entender quem nós somos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, depois que Deus cria todas as coisas, Ele determina todas as coisas. Então, o que Ele diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem, a nossa imagem, a semelhança de acordo... façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança. Domine sobre todas as coisas, enfim, você vai entender, você conhece esse versículo, Gênesis 1:26. E após Deus, Ele tomou o homem, e o que Ele fez? Ele colocou o homem para zelar sobre o Éden, e para fazer plantações. Zelar fala sobre guardar, querido. Guardar, interceder. Então,
Se a gente pegar também a palavra interceder e ir mais a fundo, vai falar sobre fervor, querido. Por isso que quando a gente dobra os nossos joelhos e vai fazer uma oração a Deus fervorosa, nós estamos intercedendo. Nós estamos guardando por aquilo que nós queremos. Nós estamos protegendo, amém? E plantar, querido, vai falar sobre o quê? Sobre cultivar. Quando nós falamos de cultura, a palavra cultura, ela fala sobre cultivo, querido. Então, a gente vai aprender também que a palavra culto vem de cultivar. Quando nós estamos aqui prestando um culto ao Senhor, nós estamos o quê? Nós estamos cultivando a terra para que a semente da palavra venha e germine em nossos corações. Quando nós levantamos as nossas mãos, nós estamos o quê? Ministrando uma cultura de um reino que é um celestial. É por isso que ele coloca o homem para guardar e cultivar aquilo que já estava no homem. Aquilo que já estava entronizado no homem. Ou seja, não existia fadiga, não existia desmotivação. Perdão. Fugiu a palavra? Desmotivação? Desmotivação de fazer algo. Amém? E ele cria Adão e Eva para prestar culto a ele. E a partir daí aprendemos que a palavra culto vem de cultura, de instrução, erudição. Amém? E o que nós aprendemos? Que Deus é um Deus de instrução e fundamento. E que ele deu um mandamento para o homem. Qual que era o mandamento? O mandamento era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o homem acaba comendo desse fruto. E ele acaba pecando, querido. E quando Deus está andando pelo jardim, ele vai dizer o quê? Onde estás? Quando que nós descobrimos o primeiro chamado na palavra? No Éden. Porque Deus fala, onde estás? Deus está chamando. E o que eu aprendo, querido? Que quando nós vamos na origem de todas as coisas, quando nós vamos em Gênesis, nós vamos descobrir o nosso chamado. O porquê que Deus nos chamou, querido? Porque nós estávamos distante da glória, nós estávamos longe da eternidade. E nós vamos entender o porquê que Deus deu o próprio Filho por amor a nós, para que nós voltássemos para aquela glória que Adão tinha. Adão abriu mão, querido, e quando nós abrimos mão de algo, nós perdemos aquele tudo que o Senhor tinha para nossas vidas. Quer entender o teu chamado, querido? Primeiro, volte a ouvir a voz de Deus. Jesus está dizendo assim, ei, onde estás? E Adão vai dizer o seguinte, ei, eu ouvi o movimento dos seus passos e tive medo. Sabe o que eu aprendo? É que muitas pessoas não entendem o chamado porque ela não entende a movimentação dos céus. Ela não compreende a movimentação da glória de Deus. Então ela fica com medo, temerosa. O medo, querido, gera uma distância do propósito. O medo gera, uma falta de identidade, querido. Adão tinha uma identidade do céu e ele acaba perdendo a partir do momento que ele comeu daquele fruto. Aleluia. E o que aprendemos, querido? O que nós descobrimos aqui? Que Deus, quando ele indaga, onde estás? Adão fica temeroso, fica apavorado. E nós vamos aprender a entender que Adão, ele decide, querido, ele decide voltar a ouvir a Deus. Só que há uma consequência. Quando nós pecamos, querido, o Senhor, ele está disposto a nos perdoar. Só que nós vamos viver o quê? Os processos.
Nós vamos viver os processos que a vida ela traz. Vai trazer espinhos, fadiga, cansaço. Só que algo muito interessante é que o Senhor vai lá, prepara todas as coisas, prepara uma vestimenta, e Ele diz para a mulher que ia multiplicar a dor dela, só que tinha uma promessa ali, que o filho da mulher venceria a serpente. Vocês lembram desse versículo, né? E daí nós vamos entender uma coisa, querido. Que Deus, Ele nos chamou para viver a verdadeira vocação. Sabe, às vezes a gente acha que o chamado é fazer alguma coisa. Não, querido. Isso é vocação. O chamado, querido, é você entender o teu propósito, você entender a tua identidade. Sabe, Moisés, um dia ele vivia nos palácios do faraó, conhecia toda a lei do Egito, ele conhecia toda a ciência do Egito, ele conhecia todos os deuses do Egito. Só que quando ele descobre a sua origem, quando ele volta para o princípio, o que ele faz? Ele acaba matando um egípcio para defender um dos seus. E ele acaba fugindo para Midian, que significa confusão, e ele está confuso, e ele não entende tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo que ele era um príncipe do Egito, agora ele não era mais ninguém. Você consegue imaginar um cara que achava que tinha uma vocação, que tinha um chamado para governar todo aquele império, e de repente tudo desmoronar? E daí, de repente, aos poucos, Deus ir fazendo algo, trabalhando no coração dele, até que Deus chega e fala assim: Moisés, vocês lembram que ele está subindo lá, ele vê a sarça queimando, e de repente algo mexe com ele, porque a sarça não parava de queimar. Naquele tempo, querido, a sarça pegar fogo era normal, num deserto. Queimava todos. O que chamou a atenção é que aquela árvore, ela não cessava, ela não parava. E quando ele vai chegando perto, Deus fala com ele. Ali ele recebe o chamado de Deus. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu pisas é um lugar santo. Então, quando Deus chama ele, querido, ele volta para resgatar o povo de Deus. Ou seja, quando você não tem um chamado, quando você tem uma vocação, você pode ser, você pode falar 6.000 línguas, você pode ser pós-graduado, ser doutor em algo, querido, mas se você estiver fora do propósito, você não vai gerar vidas. Porque quando ele era todas essas coisas lá no Egito, ele matou uma pessoa. Mas quando ele ouviu o chamado de Deus, entendeu a vocação dele para pastorear, o que ele faz? Ele gerou vidas, ele gerou uma nação. Quando nós voltamos no Novo Testamento, nós vamos descobrir a história de um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem é como Moisés. Um cara super inteligente, falava 6 línguas, Paulo, ele era empresário, o pai dele fazia tendas e ele fazia parte do Sinédrio. Ele conhecia da lei de Deus. Só que quando ele está fora daquilo que Deus tem para a vida dele, o que acontece? Ele acaba matando Estevão, participando da morte de um homem. Só que de repente ele vai lá e fala: olha, me manda, faz cartas e eu vou levar essas cartas até Damasco, em toda a região da província aqui, e eu vou prender esses homens que falam dessa seita de Cristo, e eu vou matar, eu vou prender, eu vou fazer o que tiver que ser feito, porque ele achava que vivia para a lei. Ele achava que estava no propósito de Deus. Só que, querido, ele ainda não entendia a vocação dele. E quando ele está no caminho, o que vai dizer a Bíblia é que ele tem um encontro com Jesus e alguém chama ele. Jesus fala: ei, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E quando Saulo tem um chamado, querido, ele gera vida até hoje. A gente lê os escritos, a gente lê as epístolas paulinas, e até hoje ele gera vida, querido. Por quê? Porque quando você tem um chamado, você mata a pessoa. Quando você não entende o teu chamado, você só tem uma vocação, você mata a pessoa. Por quê? Porque você faz na força do teu braço as coisas. Você faz da maneira que você acha correto. Você não se importa se você está respeitando o limite do próximo. Você não se importa se você está de acordo com os demais. Você faz por você. E Paulo, o que ele fez? Quando ele não tinha uma vocação, ele acabou matando uma pessoa. Mas quando ele recebe o chamado e entende a vocação dele, ele gerou vida. E o que eu aprendo, querido, é que, na verdade, Deus em nenhum momento queria que essas coisas acontecessem de mal. Ele não queria que nós tirássemos vidas, mas Ele queria que nós gerássemos vida. Mas Adão, ele perdeu isso no paraíso e foi necessário, foi preciso que todo esse processo acontecesse. E nós vamos entender que vocação é o ato de chamar-se. Ou seja, quando alguém te chama, você vai entender o que é vocação. Adão tinha uma vocação, mas ele perdeu. Ele estava em quê? Inclinado ao sacerdócio eterno. Aquilo que nós vamos aprender com Jesus, Ele é o único sumo sacerdote. Ele nos ensina o sacerdócio real. Ele vai nos dizer que nós somos uma geração eleita. Por quê? Porque nós tínhamos perdido isso. E Ele nos ensina essas coisas, para a gente entender que agora, pelo sacrifício de Jesus, nós podemos acessar esse lugar de glória, esse lugar de honra, esse lugar, Senhor Jesus, de estar perto do trono de Deus. Aquilo que Adão tinha perdido, agora nós temos acesso por meio de Cristo. Amém? E o que eu aprendo? Que todos nós fomos inclinados a viver um sacerdócio santo, porém o pecado de Adão nos fez viver longe desse sacerdócio e do propósito de cultivarmos e guardarmos a palavra e os mandamentos de Deus. Então, se nós queremos entender o nosso chamado e a nossa vocação, precisamos voltar à origem. Nós precisamos voltar até Gênesis e entender o porquê de todo esse processo que nós vivemos. Há um propósito, querido. E na história nós vamos descobrir que alguns homens foram chamados. Muitos homens foram chamados por Deus. Para que nós estivéssemos aqui hoje. Para que nós estivéssemos aqui glorificando o nome de Deus, invocando o nome de Deus, zelando pelas coisas de Deus, guardando a palavra todos os dias, amando o próximo, vivendo a justiça, vivendo a lei. Porque a lei agora, ela não é só mais uma doutrina, mas ela está impregnada em nosso coração. Ela está introduzida em nossos corações. E é por isso que nós vivemos a palavra com intensidade. É por isso que nós vamos ver muitos homens e mulheres, muitos filhos e filhas que têm um coração quebrantado. Por quê? Porque entenderam. Entenderam o seu lugar de origem, querido. Entenderam a sua vocação, entenderam o seu chamado. E que eu aprendo e quero concluir. Hoje eu vou ser muito breve, querido. É que Adão teve uma quebra do mandamento do Senhor. Muito explícito. Foi escancarado, assim, como ele quebrou. E isso gerou o quê? Uma punição. Porém,
Vamos ver que quando Deus chama Adão, era para uma correção daquilo que ele tinha errado. Daquilo que ele fez de errado. E que há consequências para vivermos as coisas de Deus. A consequência no sentido de correção, de termos que passar os processos. E na vida nós passamos processos. O interessante é que às vezes a gente passa a prova antes de aprender a lição. Olha só comigo. Eu falei uma vez para o Tobias, ano passado, né, Tobias? Eu falei assim, nós estávamos descendo para o ITQ e eu falei, cara, a última vez que eu comprei um tênis para mim foi em 2015, 2016. Sabe quando que eu fui comprar um tênis, querido, para mim? Fui comprar em 2020. Olha quanto tempo, querido. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Só que daí eu olhava para mim e via que mesmo assim o Senhor estava guardando. Mesmo assim, sabe, quando a Bíblia fala que as roupas do povo de Israel não envelhecia, que os sapatos não, sabe, ia crescendo com a medida que eles iam crescendo, eu fui vivendo isso, gente. Eu fui vivendo os milagres de Deus na minha vida. Oi? Amém, querido? Então, voltemos para as leis celestiais. Efésios 1, capítulo 1, vai dizer que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Você consegue entender isso? Que antes da criação deste mundo, Deus nos elegeu nele. Você consegue imaginar que Ele já nos gerou para termos comunhão com Ele eternamente? Se você não conhece essa passagem, Efésios, chega em casa, dá uma lida. Então, Adão e Eva, agora, eles viveriam por uma promessa. Eles viveriam por o quê? Por uma promessa que um dia o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Só que olha o processo que se passou, olha quantos anos se passaram. E ainda nós veremos a glória de Deus. Nós ainda veremos Jesus voltando dos céus. Eu creio, querido. Eu creio que ainda esse dia está chegando, querido. Talvez daqui a pouco, amanhã ou depois, mas nós temos que ter essa esperança em nossas vidas. Porque essa é a razão de estarmos aqui, é que Jesus vai voltar. E faz parte da nossa bandeira, que Jesus vai voltar. Eu nunca vi o nosso Deus não cumprir uma promessa. Esse é o Deus que nós servimos, querido. É o Deus que nos cura. É o Deus que nos leva para a cruz, para entendermos o nosso chamado, a nossa vocação. Ele nos batiza no Espírito Santo porque a gente possa compreender essa verdade em nós. E todos os dias Ele vai nos curando, querido. Por quê? Para que nós não viemos desanimar como Adão e Eva fizeram. Porque eles desanimaram de viver toda aquela glória, talvez, na minha concepção. Eles queriam o quê? Eles queriam algo a mais, eles queriam se parecer com Deus. Só que quando nós queremos ser como Deus, querido, a gente vai se desviar. O que nós precisamos é não ser, nós precisamos, sabe, depender de Deus. Amém? E o que eu quero compartilhar é que um dia nós vamos voltar para esse lugar de habitação. Nós vamos voltar a estar na mesa com o Pai. E que eu e você possamos voltar para a origem. Que possamos fazer como aqueles homens, querido, no Novo Testamento. Que eles não escreveram a partir deles, mas eles escreveram a partir da cruz.
Quando eles viram Jesus naquele lugar, na cruz, eles falaram: opa, agora eu entendi. O Senhor abriu os olhos deles, para que eles não viessem escrever, sabe, na vontade deles, mas tudo guiado pelo Espírito Santo. E eles passam o quê? Eles passam a nos revelar algumas verdades. Eles não só mostram e redigem a origem, mas eles mostram o significado de tudo isso. O porquê que nós estamos aqui. O porquê que o Senhor levanta muitos ministérios dentro da igreja. O porquê que Ele levanta uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para pastores. Para que a igreja seja edificada. Para que a igreja volte a guardar e zerar por aquilo que Ele deixou como mandamento. Para que a igreja possa amar o próximo como a si mesmo. Sabe? Que nós possamos ser essa igreja que respeite uns aos outros, que ame uns aos outros, que dependa um dos outros, querido. Se um fala em línguas, o outro precisa interpretar. Se um cura, o outro precisa profetizar. Nós precisamos voltar, querido, à nossa origem. Nós éramos uma igreja que curava. O avô da Carol, antes de falecer, eu tive que cuidar dele uns dias no hospital. Eu posei com ele lá, um senhorzinho de 77 anos. Ele conheceu a Quadrangular quando era tenda. E ele falou para mim: Diego, sabe por que eu aceitei Jesus? Porque quando eu cheguei naquele circo, ele foi lá porque ele achou que era um circo, lá na praça, acho que da Rui Barbosa. E ele falou que chegou lá, ele começou a ver que tinha um pessoal levando as cadeiras de roda em cima, assim na cabeça, uns levando muleta, e ele entrou para ver o que estava acontecendo, pessoas toda caída ali naquele chão, recebendo a glória de Deus, um sendo curado, pessoa que era cego estava saindo lá enxergando. Nós precisamos voltar para a nossa origem, querido. Nós somos uma igreja que nós não cura mais. Por quê? Porque nós não determinamos isso. Sabe, nós precisamos olhar uma pessoa doente e ir até ela e falar: seja curada em nome de Jesus. Teve um dia que quando eu tinha a real impressão, o menino, ele tinha um problema na visão, só que ele enxergava, mas bem pouco assim. E aquilo queimou no meu coração e eu falei: Carol, vou orar por ele. Só que ele saiu. E aquilo queimou meu coração, e eu fui até ele, no meio da rua, comecei a orar por ele. Só que ele voltou a enxergar 100%? Não voltou. Mas a gente não sabe os propósitos de Deus. Só que eu fiz aquilo que Deus falou para mim: vai e ore. Teve uma vez que uma mulher chegou e disse: meu marido está com AVC, e ela começou a chorar do nada lá no meio da loja, e eu falei: e agora? E eu falei: vou orar. E depois de uns dias ela falou que ele tinha dado uma melhora. Sabe, querido, a gente tem que ser uma igreja que faça. Nós temos que ir até as pessoas e curar. O nosso chamado não é só para estar aqui com o microfone na mão e estar no púlpito, aqui na frente. O nosso papel é ir pregar o evangelho. O nosso papel é chegar e falar: olha, a sua origem, querido, você tem uma origem. Você precisa voltar ao princípio, precisa voltar até a cruz, até Jesus, e entender que Ele é o único que pode salvar a tua vida. Sabe, por 2 anos, querido, eu fiquei sem falar com meu pai. Porque a gente teve algumas desavenças, ele não foi no meu noivado, ele não foi no meu casamento. Porque ele escolheu amar outra família e não a mim nem o meu irmão. E eu e meu irmão, nós não temos nada a ver do problema que ele teve com a minha mãe, e eles se separaram. Só que tem uma coisa, querido, por 2 anos eu fiquei sem falar com ele, e ele esse ano teve um infarto. E ele ficou em coma há 11 dias.
E eu e o meu irmão corremos atrás, fomos até o hospital, assinei os papéis lá de termo de responsabilidade. Só que daí Deus começou a me incomodar e dizer, ó, começa a declarar saúde na vida dele. E eu lembro que em casa eu comecei a dobrar o meu joelho e comecei a declarar a vida na vida dele. Eu falei, Senhor, restaura a vida dele. E passou uns dias, a médica me ligou e disse, Diego, teu pai está aqui na linha, ele está bem, só que ele não está conseguindo falar muito bem. Você quer mandar um oi para ele? E eu falei, oi pai. E o meu pai começou a chorar, querido. Porque fazia 2 anos que ele não ouvia a minha voz. Sabe, queridos, talvez você não fala com teu pai, então volte a falar com teu pai. Porque você partiu da origem dele, querido. E depois disso, eu e meu irmão, que não falava mais com ele, meu irmão trouxe ele para casa, cuidou dele, dava banho, levava para o banheiro, ele fazia as necessidades, cuidava, enfim. Um dia eu cheguei lá e falei assim, ó pai, o negócio é o seguinte, a gente não consegue voltar ao passado, mas a gente pode mudar o nosso futuro a partir do presente. E o meu pai começou a chorar, querido, eu achei que ele ia ter uma crise assim, ia até voltar para o hospital de tanto que ele chorava. Só que o que eu aprendo, querido, é que se nós queremos voltar a entender o nosso chamado e a nossa vocação, nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Primeira coisa é quebrar o nosso orgulho. Quer voltar à tua origem, querido? Perdoa aquela pessoa que te fez mal. Quer voltar à tua origem, querido? Ame aquela pessoa que não vai te responder e dizer que também te ama, porque todos os dias que eu ligo para o meu pai e falo, te amo, pai. Ele, beleza? Uhum. Só que eu sei de onde eu vim, querido, e para onde eu vou. Eu preciso honrar, porque depois que eu comecei a honrar meu pai, muitas coisas aconteceram na minha vida, de bênção. Você precisa entender o princípio, querido, e a honra o princípio da honra, querido, abre portas, te faz entender por que você está aqui nessa noite, sabe? Talvez você está como Adão, se sentindo longe de Deus porque pecou. Deixa eu te falar, ele está de braço aberto dizendo assim, ei, onde que você está? Por que Deus falou onde que você está? Porque ele não estava no lugar onde ele foi chamado para estar. Ele estava fora. Por que Deus tem que chamar Moisés? Porque ele não estava no lugar onde ele devia estar. Por que ele chama Paulo? Porque Paulo não estava no lugar onde ele deveria estar. E que possamos, querido, possamos ser uma igreja que entenda a origem de todas as coisas. Que possamos ser uma igreja relevante nesses dias. Uma igreja que cumpra o chamado de ir pregar o evangelho. Que possamos ser uma igreja que cumpra a nossa vocação, querido. De cuidar dos órfãos e das viúvas. Sabe, essa é a única religião que a gente precisa respeitar fervorosamente. Tiago 1:27. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Sabe, eu não estou dizendo assim para você sair adotando criança, que às vezes você não tem aquela condição, mas eu quero dizer para você, cuide daquela pessoa que às vezes está do teu lado e ela é órfã de pai vivo. Eu sou órfão de pai vivo, querido. E a pior coisa é você ser órfão de pai vivo. Porque você daí não tem uma legalidade sobre você. Existe muita coisa, sabe, você tem dificuldades às vezes de chegar perto de Deus e dizer, Abba, Pai. Por muitos anos eu tive essa dificuldade.
Mas eu precisei voltar, querido, à origem. Eu precisei voltar ao princípio de todas as coisas. Que possamos ser essa igreja que cumpra o propósito de Deus, que viva a vocação que nós fomos chamados para viver. Amém, igreja? Estão entendendo? Glória a Deus. Essa era a mensagem dessa noite. E, na verdade, foi mais um estudo. Mas que você possa entender, querido, o real significado da nossa origem. Amém? Glória a Deus.